Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, cumprimento a todos na paz de Cristo Jesus. Desejo a você um feliz, abençoado e ótimo sábado, que realmente as bênçãos que Deus tem derramada sobre você, cada dia seja em dobro neste dia santo que é o sábado do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando a nossa lição, a terceira lição, na verdade, né? É esta lição aqui que nós estamos estudando. E hoje o título da nossa lição, Caim e seu legado. Tá? Nós vamos estudar a história de Caim e a grande tragédia, né, na família Adão, a família ali, a primeira família da terra. O pecado já chegou trazendo desgraça naquela família. Mas, queridos, através da leitura que nós vamos ter nesta semana, nós vamos ter um aprendizado muito grande, muito importante, através da palavra de Deus, pelo guia de estudo, que é a nossa lição, tá? Você pode ter certeza que você será muito abençoado, muito abençoada na leitura que nós vamos ter durante toda esta semana. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a Deus o Espírito Santo. Ó Deus amado, querido, nosso Pai, pedimos a Ti o Espírito Santo do Senhor neste momento, para que Ele venha nos iluminar, tanto a mim como também os meus irmãos queridos, que todos os dias estão na nossa sala da esperança, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, enchendo o nosso coração do pão da vida. Ó Deus amado, querido, quero Te pedir uma bênção por todos os nossos irmãos que participam da sala da esperança. Que o Senhor salve a cada um, a sua família, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Caim e o seu legado é o título da nossa lição de hoje. Aqui nós podemos aprender que quando Eva ela se engravidou, ela ficou contente, ficou feliz, porque ela estava esperando que dela nasceria o Messias como cumprimento da promessa de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 15, aonde ali foi feito pela primeira vez a revelação do plano da salvação, e ali a promessa de que o Messias enviado por Deus viria para morrer por nós e resolver o problema do pecado, nos dando pela sua graça, né, o direito da salvação, algo que pelo pecado, né, a vida que Adão e Eva tinham, eles perderam ali no Éden, né, por causa do seu pecado. Jesus viria para salvar e restaurar, né, por meio da sua graça, a salvação outra vez. Caim nasceu, cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, tá? E à medida que ele ia crescendo, ia se desenvolvendo, também o seu caráter, e um caráter má, foi desenvolvendo, e ali a sua própria mãe foi perdendo então ali a esperança de que esse seu filho seria o Messias, devido a como ele se manifestava através do seu caráter. Tá? Ela já sabia, então, que esse não era devido às características que deveria ser o Messias enviado por Deus. O seu filho Caim estava muito longe de ser ele o Messias. Nasceu então o segundo filho, Abel, né? Abel, um rapaz manso, um rapaz humilde, um rapaz que era temente a Deus, né? E, queridos, Eva sabia que ele não seria o Messias, né, o enviado de Deus, porque ele não era o primogênito. Tá? Mas esse moço tinha todas as características de um rapaz que cria em Deus, cria na promessa de Deus, na promessa de um Salvador, e por isso as suas obras, a sua fé, a sua vida
era de um moço que estava aguardando com muita ansiedade a vinda do Messias. Tanto Abel como Caim, os dois filhos, meus queridos, aprendeu dos seus pais. Por muitas e muitas vezes a eles foram ensinados, né, sobre ali o Éden, a promessa de Deus de que enviaria então Cristo Jesus, né, para nos remir dos nossos pecados. Eles foram educados tanto um como o outro, né? Só que Caim, ele deixou que a incredulidade, que o pecado tivesse grande êxito no seu coração e desenvolvesse cada dia mais, né, incredulidade. E isso ele demonstrava através das suas atitudes, das suas obras, a sua vida do dia a dia. Era uma demonstração de que ele realmente era uma pessoa que ele era muito irresponsável com aquilo que era espiritual e ele jamais acreditaria, né, na vinda do Messias. As suas atitudes, as suas ações, as suas obras eram muito claras sobre esse assunto, ok? Ele não estava preocupado, ele não estava desejoso de ver o Jesus e muito menos ele tinha o seu coração, né, voltado para os ensinamentos de Deus, embora ele havia aprendido dos seus pais e todas as vezes que Adão oferecia o seu sacrifício eram ali demonstrado para eles o porquê que ele o fazia, em demonstração de fé e esperança, né, de que Jesus viria para resolver o problema do pecado que ele mesmo ocasionou através, né, da sua incredulidade em desobedecer e quebrar a santa lei de Deus. Tá? Abel sempre oferecia, meus queridos, um sacrifício de sangue, um sacrifício do cordeiro, né? Porque ele cria e esperava com muito desejo no coração e ansiedade, né, o cumprimento desse dia em que ele veria Jesus chegando para cumprir esta missão e nos redimir do pecado. Enquanto isso, Caim, né, que não acreditava, não demonstrava fé, não demonstrava esperança, não estava preocupado com o evento da vinda do Senhor Jesus como Messias, e por isso ele tinha uma vida totalmente relaxada, tá? E Caim, verdadeiramente, meus queridos, ele representa um grupo de pessoas que até professa crer em Cristo, até professa ser um cristão, né? Em algumas coisas ele até demonstra ser uma pessoa diferente, tá? Mas lá no seu íntimo, lá no seu coração, ele é uma pessoa incrédula. E todas as vezes que ele está longe da sua igreja, ele está longe do seu líder religioso, né? Ele está longe da sua família, ele verdadeiramente vive uma vida totalmente de uma pessoa que não tem nada a ver com seguidor de Cristo Jesus. Essa era a vida de Caim, tá? Uma vida de incredulidade. E por isso a sua oferta ele apresentava qualquer coisa, porque ele não estava nem aí mesmo, porque ele, né, não estava preocupado e nem esperançoso da vinda de Jesus, então ele oferecia qualquer coisa, assim como muitos cristãos hoje, meus queridos, também quer oferecer para Deus qualquer coisa, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração, tá? Apresentar de qualquer maneira diante de Deus, tá? Cristãos que não respeitam os princípios de Deus, que não respeitam os mandamentos de Deus, que não respeitam a lei de Deus, tá? Que come qualquer coisa, que veste qualquer roupa, que fala qualquer palavra, tá? Que não tem verdadeiramente nenhum compromisso com Deus. Era assim que Caim vivia. Por isso a sua oferta
e lhe apresentou qualquer oferta. Não foi a oferta que Deus desejava e que Deus o pediu. Tá? Queridos, em um dado momento da história, Caim, pela sua incredulidade e ciúmes do seu irmão, que era um crente verdadeiro, que era um crente com um compromisso com Deus e com as palavras de Deus, ele resolveu tirar a vida do seu irmão. A pior tragédia que Adão e Eva pôde contemplar pós-pecado foi ver a morte e principalmente de um irmão tirando a vida do outro irmão. Queridos, ali no Éden, quando Deus diz para Adão e Eva, vocês não comem desta árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comer, certamente morrerás. Adão e Eva não experimentou a morte eterna ali naquele momento. Mas eles imediatamente já sentiu a dor da morte. Já sentiu, queridos, os vestígios da morte se aproximando e da sua vida se tornando cada vez mais frágil. Por exemplo, meus queridos, no livro História da Redenção, propriamente ali por volta da página 55, você pode ler. Eu até aconselho você a ler esse livro, é um livro maravilhoso. Tá? Desejar de Todas as Nações, História da Redenção, tá? Conta a vida e a missão de Cristo Jesus, quando ele veio aqui para morrer por cada um de nós. É uma leitura muito bonita. Eu já li várias vezes esse livro, né? Principalmente o Desejar de Todas as Nações. Mas na História da Redenção, na página 55, conta, meus queridos, que quando Adão ele contemplou pela primeira vez as folhas das árvores caírem, murcharem e caírem, e apodrecer aos pés das árvores, queridos, ele chorou tanto, mais do que hoje, quando nós choramos pela morte de um ente querido. Ali, Adão, ele já sentiu a dor. Ali, Adão, ele já sentiu a morte se aproximar. Queridos, o pecado é uma miséria, uma desgraça tão destrutivo que ele deseja contemplar o ser humano sofrer muito. Sofrer muito. Sabe, a morte, o desejo dela é fazer o ser humano agonizar, antes de ser definitivamente mortos. Eu acredito que você já ouviu de pessoas sofredoras com problemas na família, com problema, né, de uma enfermidade. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, e eu sei que você também já ouviu, elas dizerem assim, olha, a vida que eu tenho, a vida que eu levo, isso não é vida. E é verdade. Porque há muitas pessoas que estão vivendo ainda, meus queridos, mas já estão mortas, infelizmente. Não tem vida, porque não tem esperança, porque não tem alegria, porque não tem paz, porque não tem Deus. Então, meus queridos, estas pessoas, infelizmente, já não vivem, porque não vivem a vida que Deus deseja que ela vivesse. E essas pessoas estão morrendo cada dia porque a desgraça do pecado tem prazer em ir matando aos poucos, trazendo sofrimento e agonia até definitivamente lhe leva à morte. Adão, ele teve o desprazer, juntamente com a sua esposa,
de ver com seus próprios olhos a pior das tragédias que a morte, que o pecado pode trazer numa família, pode trazer, né, na vida de um ser humano. E ali, meus queridos, eu quero dizer para você que Adão já não tinha mais vida. Porque um pai contemplar uma tragédia como esta de um filho ceifar a vida do seu irmão, sabe a pior desgraça que pode acontecer em uma família. E foi isso que aconteceu na família de Adão. Tá? Por isso que quando Deus diz, quando vocês comer, certamente morrerás, Deus não estava dizendo que eles iam morrer imediatamente, mas que a dor da morte, tá? A perfuração da morte já ia começar naquele momento. Adão já ia sentir a dor da miséria e da morte. O pior dos inimigos. Foi exatamente isso que aconteceu ali, meus queridos. Ali tinha dois grupos representados naqueles dois irmãos. Primeiramente, o grupo daqueles que receberia Cristo Jesus, aceitaria como seu Salvador o plano da redenção, entregaria totalmente a sua vida a Cristo Jesus, estava representado em Abel. Quando ele oferecia o seu sacrifício, ele diz, eu creio que o meu Cristo virá, eu creio que ele morrerá por mim, eu creio que ele vai entregar a sua vida para me salvar. Ali, meus queridos, aquele grupo seria dos remidos do Senhor, aqueles que estarão aguardando, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. E esses irão dizer, esse é aquele que nós estávamos esperando e aguardando. E agora, na sua salvação, nós o gozaremos. Enquanto Caim estava representando um outro grupo, o grupo dos incrédulos, o grupo daqueles que não quer ter um compromisso com Deus, um grupo daqueles que não quer de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. E então, esses, meus queridos, são aqueles que quando Jesus voltar, fugirão, tentarão fugir, suplicarão para que as pedras, para que as montanhas caiam sobre si, para não contemplar a face do Todo-Poderoso. Dois grupos apenas estarão reunidos diante de Jesus naquele dia. Um grupo receberá as boas-vindas de Cristo Jesus. O outro grupo são aqueles que rejeitou o sacrifício de Jesus, rejeitou a Cristo Jesus e agora, por essa razão, eles estarão clamando para que as montanhas caiam sobre si para não ver a face de Jesus. Que não seja essa a sua sorte, mas que você esteja no grupo daqueles remidos do sangue do Cordeiro. Queridos, eu termino essa lição apelando você para conhecer mais a palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse no capítulo 4, verso 4 de Mateus, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia.